Foi terrível. Foi um trauma. É 1 hora? É. Ok. É que eu fico em pé para essas coisas, eu não consigo ficar sentada, mas tudo bem. Já passei o dia inteiro em pé. Olá, eu sou Adriana Sabino, presidente do Centro Cultural Brasil USA da Flórida, CCBU, uma organização sem fins lucrativos, fundada em 1997, com a missão de divulgar a cultura brasileira no sul da Flórida. E é uma organização mantida por nossos associados. Queria convidar vocês a conhecer mais sobre o CCBU, visitando a nossa página no www.centroculturalbrasilusa.org. Hoje, a nossa live, o tema é racismo. Antes disso, eu queria apresentar a Leia. Leia Reed é membro do Conselho do Centro Cultural e vai estar aqui coordenando as perguntas de vocês. Quem tiver perguntas, é só anotar e a gente volta no final, nós vamos ter 15 a 20 minutos para responder as perguntas. E a nossa conversa hoje é sobre racismo nos Estados Unidos e no Brasil. Em protesto pela morte de George Floyd em Minneapolis, multidões foram para as ruas no meio da pandemia para protestar contra o racismo e a violência contra negros. O racismo está entranhado na desigualdade dos Estados Unidos e do Brasil. Desigualdade essa que foi escancarada durante a pandemia. Para explorar esse tema, nós temos o prazer e a honra de contar com a participação de 2 professores da Universidade da Flórida. Doutora Rosana Rezende. Doutora Rezende é uma antropóloga cultural e especialista em estudos latino-americanos. É professora do Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade da Flórida, em Gainesville. É coordenadora de especialização de estudos brasileiros no curso de mestrado em estudos latino-americanos e diretora associada do Florida Brasil Linkage Institute. Dr. Rezende fundou e é a diretora do programa Universidade da Flórida na Bahia, Raça, Desigualdade e Poder, um programa de estudos de verão na Bahia. Augusto Soledade, olá Augusto, é um Guggenheim Fellow de 2008 e é o diretor artístico, fundador e coreógrafo da Augusto Soledade Brass Dance, companhia de dança em Miami, Flórida, e é professor associado de dança na Universidade da Flórida. Augusto Soledade recebeu seu mestrado em dança pela SUNY Brockport em 1998. Soledade é baiano e radicado nos Estados Unidos há 25 anos. Iniciou seu treinamento de dança na Universidade Federal da Bahia, em um programa com forte ênfase em dança moderna e treinou com Garth Fagan e Clyde Morgan. Ele também é formado em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia. E agora eu vou fazer uma primeira pergunta para a Rosana. Aqui nos Estados Unidos e no mundo, a morte de George Floyd debaixo do joelho de um policial branco provocou grandes manifestações e protestos contra a violência policial e a favor do movimento Black Lives Matter. Mas antes dele, houve muitos outros casos. Apenas esse ano, em fevereiro, Ahmaud Arbery foi fuzilado por homens brancos enquanto fazia jogging. Breonna Taylor morreu com tiros na própria cama em março de 2020. E Eric Garner repetiu as mesmas palavras de George Floyd, I can't breathe, ao morrer em 2014, sufocado por um policial branco em Nova York. Nenhum outro caso provocou as manifestações locais e mundiais que assistimos agora. Por que agora essa reação foi diferente?
Olá, bom, primeiro eu gostaria de agradecer ao Centro Cultural Brasil USA. É um prazer estar aqui e para discutir um tema tão importante quanto esse, que eu acho que muita gente está querendo debater e discutir e aprofundar um pouco mais o seu conhecimento. E principalmente é uma honra estar aqui com meu colega de UF em Bahia, Augusto Soledade também, quem também participa do programa. Olha, eu acho que são várias coisas. Primeiro, eu acho que no nível local, claro que sim, houveram vários protestos. Se a gente pensar Black Lives Matter como uma mobilização, começou a se formar com essa articulação após o assassinato de Trayvon Martin, aqui na Flórida, a 2 horas daqui. Mas foi realmente quando Mike Brown morreu em Ferguson, Missouri, em 2014, o corpo dele foi largado na rua por horas e horas e horas, e a irmã não deixaram que a irmã chegasse para vê-lo nem nada, que realmente se estruturou um pouco mais o que era o Black Lives Matter. E se vocês lembrarem, em 2014 foram muitos protestos, e sempre hemos tido esse tipo de protesto, só que é mais local, ou quando acontece em outras cidades também. Aconteceu depois em Miami mesmo, aconteceram protestos também com uma tensão racial, quando William Lozano, que era um policial latino, matou a um negro que atirou pelas costas, ele estava fugindo de uma cena de um crime, e tivemos um tempo também de protesto e manifestações em Miami. Então existem sim. Agora, realmente, com certeza, o que está acontecendo globalmente com a questão da morte de George Floyd é realmente novo. Isso é uma coisa, estão protestando isso por todas as partes do mundo. O que eu acho que está acontecendo? E não só apenas que são protestos e manifestações, mas que está durando. Não é uma coisa que aconteceu e o povo largou. O povo continua. A pressão está sendo mantida. Pelo contrário, estão movimentando mais e mais pessoas. Então, o que eu acho? Por que é diferente? Primeiro, o vídeo da morte de George Floyd. É impossível uma pessoa assistir aquilo e inventar ou acreditar aquelas desculpas que sempre são circuladas quando acontece a morte de um negro na mão de um policial, que tentou me atacar, tentou pegar minha arma, estava fugindo, estava cometendo um crime, eu fiz isso em defesa própria. É impossível uma pessoa assistir 8 minutos e 46 segundos onde uma pessoa estava tão claramente dominando o corpo, né, e a vida do George Floyd, e não sentir que aquilo ali foi algo que não teria que ter tido acontecido assim. Não há ninguém que possa dizer que aquilo ali não foi um assassinato. Isso foi uma mudança, primeiro. Segundo, eu acredito também que todo mundo está vivenciando um período, graças a essa pandemia, de mais estresse, onde as pessoas estão passando mais tempo ainda do que nunca nos meios de comunicação, as imagens estão circulando cada vez mais, as pessoas estão debatendo as coisas cada vez mais. Então, isso também mudou porque foi uma oportunidade de todo mundo focar pelo mundo afora na mesma coisa ao mesmo tempo, que não era uma coisa que tinha a ver com o Covid. Entendeu? Então, foi isso também. E eu tenho a suspeita, eu digo isso que é uma suspeita, não é algo que eu tenha lido, mas eu acho que pelo mundo afora existe também uma grande dissatisfação com o governo Trump. Então, eu acho que no momento que os Estados Unidos começou a ter tantas manifestações, qual é a palavra que eu estou procurando, gente? Tanta discórdia aqui dentro dos Estados Unidos, com o governo, com forças estatais, etc. e tal, eu acho que muitas pessoas em outras partes do mundo também viram isso como uma oportunidade também de protestar contra Trump, em vários aspectos. E, finalmente, como eu comecei essa história, Black Lives Matter é um movimento global, ele é um movimento global, não é americano, começou aqui, mas não é americano. E, então, ao longo desses anos, de 2014 para cá, tem se organizado muito mais e melhor. Então, nesse momento,
todos os líderes, a liderança negra de outros países e pessoas que trabalham com essas questões de violência estatal contra negros em outros países já estavam a postos para poderem se mobilizar e lançar protestos também em solidariedade, mas também chamando atenção para os problemas no seu país. É isso. Eu tenho uma pergunta para o Augusto, dentro desse mesmo tema ainda dos protestos, da revolta contra tudo isso. Nos Estados Unidos, a população negra corresponde a 13% do total da população. É a segunda minoria, porque a primeira hoje em dia é a hispânica. No Brasil, segundo o IBGE, usando a terminologia do IBGE, pretos e pardos correspondem a 56%, portanto, é a maioria da população. No Brasil, tivemos recentemente casos chocantes, como o do menino João Pedro, morto dentro de casa, na comunidade do Salgueiro, foi fuzilado dentro da sua própria casa, e do menino Miguel, aquela história do menino de 5 anos colocado no elevador pela patroa da empregada que tinha ido levar o cachorro para passear. E o menino caiu do 9º andar. Fora que todo dia, tem vários episódios dramáticos de perdas de vida em favelas, em comunidades, e a maioria realmente são pretos ou pardos. No entanto, o nível de protesto foi bem diferente do que nós vimos aqui nos Estados Unidos e até no resto do mundo. Por quê? Por que, Augusto? Por que essa diferença quando é uma maioria da população, quando a violência é terrível, quando acontecem casos chocantes? Pois é. Bom, a minha perspectiva não é de nenhuma autoridade, né, em relação a racismo estrutural, mas é uma perspectiva muito em cima da minha própria experiência enquanto um homem negro, né, nascido e criado no Brasil e que mora aqui nos Estados Unidos há bastante tempo agora. E como você falou, né, pela minha experiência desse ir e vir, né, e as perspectivas diferentes que, por estar morando em países e contextos diferentes, me oferece, né? Bom, eu acho que, assim, no Brasil, o grande problema do Brasil é o tal chamado mito da democracia racial, né? Eu acho que isso foi um grande erro, na verdade, né? Foi um estudo, né, do Gilberto Freire, mas, na verdade, eu acredito que até hoje, né, essa ideia, né, que ele ofereceu foi apropriada pela classe dominante de uma forma muito cruel, entendeu? Que é a forma cruel no sentido de que foi usada como estratégia para manter o poder, para manter um sistema opressor, né? Então, eu acho que a diferença está nisso, né? Porque se você... No Brasil, ainda hoje, né, é muito difícil você ter uma conversa com qualquer pessoa em relação a racismo, né? Porque se você, primeiramente, que todos querem dizer, não, mas eu não sou racista, né? Ninguém é racista. Esse que é o problema, né? Sim, você não é racista porque se você diz que você não é racista, então você não está entendendo o que é realmente o racismo, né? Você não entende o racismo enquanto uma estrutura institucionalizada, né? Então, é uma coisa que você não tem como não ser. Você é. O que você pode fazer é não ser racista, ou ser um antirracista, né? Que é aquela conversa que eu acho que hoje em dia tem se falado um pouco mais sobre isso, né? Eu acho que uma das formas hoje em dia de se combater o racismo é você entender que você tem de ter atitudes e pensamentos e trazer perspectivas antirracistas, né? Porque o racismo já está formado, ele já é, e você já vive, você nasce, cresce e vive numa estrutura racista que já está formada. Então você tem de trabalhar para, primeiramente, criar essa consciência, né, ter a consciência dessa estrutura e como ela afeta você e a todos nós, entendeu? E trabalhar duro, é muito duro, você tem que trabalhar muito duro para desfazer tudo aquilo que aquela estrutura já faz com você.
Eu Entendeu? acho. Essa, inclusive, era uma das minhas perguntas. Essa comparação entre a pessoa fala assim, não, eu não sou racista, e o que é ser antirracista? O que você tem que fazer para ser antirracista? Adriana, Antirracismo. Adriana, só uma intervenção aqui. Eu acho que a pessoa que quer ser antirracista, ela tem que também denunciar o discurso racista que ela ouve a todo momento do outro. Quando alguém nos diz, eu tenho um amigo que é negro, não há momento mais racista do que esse. E dizer, como assim? Você diz, eu tenho um amigo que é branco? Ninguém diz isso. E, não há, é um discurso que tem que ser parado na hora. Fora todas as palavras racistas que nós temos, tanto no português como no inglês e em todas as línguas, né? O negro com alma branca, mas esse já está batido e vai por aí afora. Então, eu acho que nós que queremos ser antirracistas, a gente tem que dizer, ei, espera lá, você não falaria isso. E dar o exemplo na hora, porque se a pessoa não se percebe como racista ou ativamente antirracista, a gente tem que jogar assim, botar bem evidente. É. Agora, Rosana, o que é racismo estrutural e em que áreas ele se manifesta? Então, justamente é isso, né? Essa questão, como Augusto estava aqui, dizendo, a gente nasce e cresce num sistema que já está, é o contexto. O racismo, igual que o patriarcado, faz parte do contexto do ambiente social no Brasil, nos Estados Unidos, e tem manifestações diferentes, mas se você não está lutando contra, você está passivamente permitindo. Racismo estrutural refere-se a todas aquelas formas, é como assim, você tem um iceberg, né? A gente pensa que uma pessoa ser racista é uma pessoa que diz coisas ou pensa coisas ativamente antinegras, né? Uma pessoa que diz, não confio nele, ou sabe, esse tipo de questão assim, ou uma pessoa que não quero que meu filho se case com uma pessoa negra. A gente imagina que o racismo é uma questão individual, mas não é, é uma questão estrutural. Então, o que é a questão estrutural? Como a gente estava conversando antes de começar a live, justamente, que o Brasil é o país que mais importou escravos nas Américas. 40% dos escravos que saíram da África foram destinados ao Brasil. O Brasil foi quem teve a escravidão durante mais tempo, 350 anos de escravidão no Brasil. Abole-se a escravidão não faz nada para redimir, para ajudar, para estruturar, né? Não estou dizendo uma questão paternalista, uma salvação do povo negro, mas muito pelo contrário, um reconhecimento que durante 350 anos toda uma população foi mantida, foi roubado o seu trabalho, foi roubada a sua vida, né? E foi todas as riquezas que foram geradas através do trabalho dos escravos foi negada aos mesmos. 350 anos. Depois a gente tem a abolição e a gente diz todo mundo, tudo bem, vocês estão começando do zero. Então, não tem racismo, a gente não precisa fazer nada por vocês, porque vocês são livres, igual que eu sou livre, meu vizinho é livre, etc e tal. Só que você é livre, mas você estudou, seu pai estudou, sua avó estudou, digamos, por aí afora. Você pode entrar num espaço e não ter que sofrer a discriminação simplesmente pela sua cor, que você é questionado. Por que você tem um carro bom? Sabe? Eu conheci uma pessoa que o marido dela era americano, negro, mas eles moravam em São Paulo. E ele se recusava a aprender português. E eles brigavam muito por causa disso. E ele disse, eu jamais vou aprender português. Porque enquanto eu falar inglês, eu sou um gringo. No momento que eu aprender a falar português, meu Deus, ou se quer entender o que o guarda está falando comigo, eu sou um negro qualquer, pobre ferrado, entendeu? Então, é uma questão da gente ter que admitir que as estruturas em si, as universidades, a medicina em si,
por exemplo, né? Onde aqui nos Estados Unidos testavam remédios em negros, testavam doenças em negros, vacinas em negros, sem que eles soubessem isso. Eu não estou falando durante a escravidão, eu estou falando depois, através de mentiras, entendeu? Tem muita gente que tem suspeita, e uma suspeita muito saudável. Eu conheço pessoas assim que dizem: eu não vou para médico branco. Eu não vou para médico branco, eu não confio. Também sabemos que tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, os médicos acreditam que negros não sofrem tanta dor. Quando uma pessoa negra diz que está sofrendo dor, eles diminuem. Eles não aceitam. Eles não aceitam. E é por isso que mais mulheres negras morrem no parto aqui e no Brasil do que mulheres brancas proporcionalmente. Porque os médicos não acreditam. Agora, você vai perguntar para o médico: você é racista? Você não gosta de ter paciente negro? E eu garanto que a maioria vai dizer que não, que eu não sou. Mas eles não entendem todo o jeito como todas essas estruturas acabam dando uma perspectiva. São uns óculos pelos quais a gente tem que atravessar, a gente tem que tirar. Por isso que eu gostei de uma coisa que o Augusto falou, que a gente tem que desfazer. Muitas vezes essas conversas e esses diálogos, Adriana, e eu já vou terminar, a gente pensa que é para a gente aprender, mas na verdade o que a gente tem que fazer é desaprender. Que interessante isso. A gente tem que desaprender. Exatamente isso. Eu queria falar um pouco, Adriana, porque assim, eu acho, né, que quando a gente fala eu não sou racista, por exemplo, né, o que a gente está falando é que você entende uma normalidade da vida, entendeu? E que não há nada de errado com aquela normalidade da sua vida, né? Então, e isso é um grande problema, né? O que é que eu estou me referindo, né? Quando você simplesmente aceita e não tem nenhum problema com o fato de que existem pouquíssimos médicos negros, né? Ou você aceita que os negros são pura e simplesmente empregados em alguns lugares, né? Então, quando você tem essa atitude de simplesmente aceitar que essa é a normalidade da coisa, né? O que você está dizendo, você é um racista, entendeu? Você não está entendendo que a sua aceitação daquele sistema é que faz com que você seja racista. Então, por isso, quando você diz assim, eu não sou racista, né? Na verdade, o que você está dizendo é que você não tem conhecimento dessa estrutura que já existe, desse contexto, desse sentido de normalidade, né, que a gente vive o tempo todo, entendeu? E por isso, inconscientemente, vamos chamar assim, você está apoiando e reproduzindo e perpetuando aquele sistema, aquela estrutura, né? Então, por isso, você precisa realmente agir de uma forma contrária, do desdizer, do desfazer, toda essa estrutura que está aí. Eu queria oferecer assim a minha singela definição de racismo. Importantíssima. Vamos lá. De novo, eu não sou autoridade, né? Mas eu tenho uma noção de algumas coisas, né? Então eu exatamente por todas essas conversas, né, que eu tenho participado, que eu tenho sido chamado para participar, eu achei que era necessário definir para mim mesmo, né, o que é que eu chamo de racismo. E eu digo assim que racismo é um sistema opressor que funciona como uma força opressora através de políticas, leis, atitudes e visões de mundo contra outras raças, mas mais especificamente e diretamente contra a raça negra, né, que é uma forma que a gente sente muito forte, muito direta, né? E eu acho importante você entender, né, que o racismo foi construído em forma de políticas e leis, né? E por isso que ela é tão bem estruturada, né? Porque não é acidental. Não é acidental. Então seria um projeto realmente? Foi um projeto, com certeza. Foi um projeto. E acrescentar uma coisa, é um projeto que vem de muito longe, né? Porque você vê, a própria Bíblia, ela justifica a escravidão, né? Ela fala que os filhos de Caim seriam os negros, seriam as pessoas de mais escura. E, na verdade, em qualquer lugar, você tem que desumanizar o outro para poder justificar o preconceito e, no caso, o racismo. Quando os portugueses começaram a escravizar os africanos,
houve toda uma fabricação de que eles eram homens sem alma, para poder justificar a política. E daí vem que até hoje, o que a Rosana falou, que os médicos acham que os negros, por exemplo, têm menos dores, né? Muitas vezes aqui nos Estados Unidos se usou dos negros, da população negra, para fazer estudos, transformar eles em cobaias, em casos que foram até escandalosos, porque o valor da vida deles não era percebido como um valor de vida humana, ou seja, sempre desumanizando o outro. Rosana, você que dedicou parte das suas pesquisas e estudos ao racismo e essas estruturas, houve tentativas de combate ao racismo estrutural aqui nos Estados Unidos e no Brasil? Cotas no campo da educação, integração nas escolas, sistema público de saúde. Foram tentativas honestas? Deram resultado? Olha, dar resultado é uma coisa. Engraçado porque eu estava comentando hoje num curso que eu estou dando, a gente estava falando sobre a lei da Maria Penha, então uma outra questão, né? E eu disse assim, não é tudo aquilo. Não, foram ganhos, mas não foi sucesso. Então eu acho que a gente pode conversar sobre isso. Isso não é uma coisa que vai se resolver com um tipo de estrutura, com um tipo de leis, com um tipo de programa, nem com 10 anos de cotas, por exemplo. Não é. Porque a gente pega Você tem um time, digamos, são 2 times de futebol. Você diz para um time de futebol, olha, vocês vão jogar, mas qualquer gol que vocês fizerem, conta pra gente. E a gente vai jogar e qualquer gol que a gente fizer, conta pra gente também. Isso é escravidão. E aí depois vocês pegam e, segundo tempo, a primeira metade do segundo tempo, o outro time, eles dizem, você não pode jogar. Vocês podem jogar com as mãos atadas, que é a segregação, que foram todas as leis, que era, por exemplo, no Brasil, samba e capoeira, no começo do século XX, eram coisas ilegais, entendeu? Uhum. Tinha mais gente na cadeia por praticar capoeira do que por crime. Entendeu? Assim, questões assim. Então, você está dizendo para as pessoas, então, na segunda metade do segundo tempo, na primeira metade do segundo tempo, vocês vão jogar com as mãos para trás ou de um pé só. Ou não pode jogar, sabe? E aí, na segunda metade do segundo tempo, você diz, ok, bora jogar. Ok, vocês acham que esse povo vai ganhar? Entendeu? Então, vai que sai um gol bonito. Entendeu? Sai um Obama, sai uma Oprah Winfrey, sai uma Beyoncé, sabe? Sai um Lázaro Ramos. Aí a gente diz, tá vendo? Não é injusto, senão não teriam conseguido fazer esse gol. Então, essa é a questão. Se essas tentativas deram resultado ou não deram, o que essas tentativas não deram até hoje e não estão para dar, e eu acredito que isso é inteiramente intencional, é igualdade. Porque igualdade não é uma coisa que a gente vai fazer olhando só para frente. Igualdade não é uma coisa que a gente possa fazer dizendo bora todo mundo dar as mãos e vamos todo mundo junto. Infelizmente, para a gente realmente criar um sistema que seja mais egalitário, muitas pessoas terão que dizer eu fico com menos para poder ter mais. Eu acredito, por exemplo, que aqui nos Estados Unidos, eu acho que college education, college for free, entendeu? Ensino superior grátis para todos os negros por décadas. Seria uma parte para começar essa situação. Porque, como Augusto falou, realmente, e isso aqui nos Estados Unidos, onde existe uma classe profissional negra, sim, mas todos eles com quem você conversa vão te dizer das experiências que eles passam em serem um de poucos negros nos espaços onde eles estão. Um de poucos. Eu já tive alunos e já tive colegas que dizem assim, eu entro na biblioteca da universidade 10h30 da noite e pedem para ver meu crachá. A nossa universidade é pública, ninguém tem que mostrar crachá para entrar. Não precisa. Entendeu? Mas estão perguntando, o que você está fazendo na biblioteca? Meu Deus do céu, as bibliotecas estão implorando as pessoas para entrar. Por exemplo. Então, não é uma questão que vá se resolver. Foram tentativas honestas? Sim, honestas sim, mas definitivamente desenhadas
para, como é que eu vou dizer? Como você tem a panela de pressão que sai aquele apito, solta aquela pressãozinha, eu acho que foram honestamente, a intenção foi essa, bora soltar a pressão. Do mesmo jeito que chamaram todos os nordestinos para irem para a Amazônia. Ah, vocês querem terra? Lá tem, vão. Por favor. Foi uma tentativa honesta de dar terra para os nordestinos que não tinham? Foi. Foi de resolver o problema de desigualdade? Não foi. Interessante. Você vê se posso falar uma coisa rapidinho? Pode, claro. Você vê se esse sistema é tão bem estruturado, né? Que assim, indo para o lado da educação, como a Rosana começou a falar aí hoje em dia, né? Um dos grandes problemas que a gente tem hoje em dia é exatamente a falta de acesso, né, da população negra a estudo, à educação, à universidade, né, ao terceiro grau. E você vê como essas políticas, né, essas leis e até a própria mentalidade de como as políticas são feitas, como elas têm esse ranço e elas perpetuam essa estrutura racista, né? Então, por exemplo, assim, recentemente no Brasil, né, com a mudança do Enem, né, da data do Enem, essa coisa toda, a discussão que está se tendo, né, em relação exatamente ao acesso que a maioria da população mais pobre, que é negra, inclusive, entendeu? Não tenha computadores, a tecnologia, o Wi-Fi, isso, aquilo outro, a um sistema, entendeu? De suporte para poder estar no mesmo nível, né, daquela pessoa que, né, branca, de classe média, que tem toda já uma estrutura física já montada, né, e preparada, e que se beneficia disso, né? Então, como que você lida com esse tipo de diferença, né, e de gap, né? De abismo, vamos chamar. Você está entendendo? Então, eu acredito, né, só para reforçar um pouco o que a Rosana está falando, eu acho que se a partir desse momento a gente começa a pensar nesse sentido de antirracista, a gente vai estar tendo de buscar, quando a gente estiver lidando com os problemas, né, a gente vai estar tendo de buscar políticas que sejam antirracistas e não políticas que vão simplesmente continuar perpetuando essa estrutura que já está aí. Certo. E para vocês dois, vocês acham que o racismo estrutural impacta a democracia nos dois países? Posso ir primeiro? Pode! Claro, professora! Óbvio, porque toda desigualdade impacta a democracia. Né? Assim, as nossas democracias são muito imperfeitas, mas elas foram criadas imperfeitamente, né? E a gente tem que sempre tentar melhorar um pouco, não piorar, como tem acontecido hoje em dia. Mas a democracia, assim, você quer ter esse ditado, né? Todo mundo tem o governo que merece. Gente, se a gente quer uma democracia funcional, que realmente seja para todos, a gente tem que ter uma educação de base muito boa. A gente tem que investir na educação, a gente tem que investir na saúde, a gente tem que investir na infraestrutura, não nos bolsos. A democracia não é a oportunidade de algumas pessoas se enriquecerem, de algumas pessoas sucederem bem. A democracia é a oportunidade de todo mundo se sentir cidadão perante a lei, perante a sociedade, com direitos iguais. Isso é a democracia. E, obviamente, assim, o racismo estrutural impede a democracia por todas essas questões que a gente estava falando. A participação completa de pessoas negras, nesse caso que estamos conversando sobre isso, de poderem participar completamente na sociedade. Vai, Augusto. Eu estou pensando na democracia também como uma outra estrutura, né? E assim, quando a gente pega a estrutura do racismo, né, e que a gente consegue ver claramente um grupo dominador e um grupo dominado, né, e essa relação de privilégio que é estabelecida, né, o que eu vejo em várias democracias, inclusive a democracia no Brasil, é simplesmente a transferência daquela estrutura
vamos dizer assim, a transferência daquele sistema para essas duas estruturas diferentes, né? Uma estrutura do racismo e a estrutura da democracia. Então, a tentativa de usar o mesmo sistema para as duas. Então, aí a gente vê no Brasil uma democracia que realmente privilegia o grupo dominador. Então, como você está dizendo, assim, não existe uma democracia perfeita, a democracia foi formada com vários erros, né? Mas eu acho que é claro, né? Muito claro como realmente o racismo afeta completamente a democracia, né? Porque na verdade, eu acredito, né, que no caso do Brasil, o que essa democracia do Brasil faz, ela tenta reproduzir aquele mesmo sistema racista nessa mesma estrutura democrática. Outro dia eu vi que você postou no Facebook, Rosana, um quadrinho mostrando quantos CEOs negros havia aqui nos Estados Unidos, quantos. Era uma coisa realmente chocante. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Porque a minha observação era principalmente sobre. Há pessoas que simplesmente negam isso. Elas dizem que não existe isso, tanto que como você falou, existem exemplos de sucesso. Claro. Que você é uma questão, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, é uma questão de você pegar os seus bootstraps e levantar. Você pode ser o que você quiser nos Estados Unidos, por exemplo. A mesma coisa. Sim, pois o sonho é. americano. E você, eu sonho americano e tudo. No Brasil, fala-se de vitimismo. Mas como? As oportunidades são as mesmas. Tem escola, tem tudo, tem o SUS. Como é que essas pessoas estão sempre reclamando como existem exemplos de sucesso? Afinal de contas, Machado de Assis era negro, o André Rebouças era negro, a Carolina de Jesus, e por aí vai, uma lista enorme. Quer ser a Carolina de Jesus, pelo amor de Deus? Pois é! E por aí vai. Então, eu queria, diante do que você postou, mostrando que não existe isso, de onde vem esse conceito de vitimismo? Por que essas pessoas acham que os negros se vitimizam? Que é isso, gente? Porque é muito difícil reconhecer privilégio, Adriana. Então, eu vou te dizer, assim, eu sou uma pessoa branca, meu pai era português, assim, eu sou supostamente a cara dele. Meu pai foi uma pessoa muito pobre, pobre mesmo, indigente, passou fome, sabe? Foi trabalhar com 9 anos de idade, largou o colégio, etc e tal. Meu pai ralou para conseguir o que conseguiu e durante um certo período na vida, meu pai se deu muito bem. Mas realmente, no Brasil e nos Estados Unidos, meu pai só teve que ralar. Entendeu? Para se dar. Tudo bem, ele era um homem inteligente, ele tinha muita garra, sabe? Tem tudo isso. Mas ele nunca teve que se deparar com essas estruturas que barravam ele, ou uma pessoa como ele, se ele tivesse sido um homem negro, passando pelas mesmas coisas. As oportunidades que ele teve foram outras. O privilégio é muito difícil da gente reconhecer. Então, uma pessoa vai virar para você, meu pai mesmo seria o primeiro a dizer para você, mas eu lutei por tudo que eu consegui. Eu lutei, tudo bem, mas você não está vendo todas as pessoas que lutam e estão por lutar e não conseguem. E tem o que eles conseguem fazer diminuído ou desprezado, menosprezado pela população, pelo chefe, etc e tal. Eu acho que, assim, tem saído ultimamente muitos hashtags, né? Black in STEM, por exemplo, né? De pessoas, cientistas negros, etc e tal. Como é que é? Black o quê? In STEM. STEM é Science, Technology... Black in STEM. Black in STEM, or Women of Color in the Academy, coisas assim. A gente sabe que as pessoas estão contribuindo, trabalhando, como se diz aqui, 2 vezes mais duro para ter metade do crédito, entendeu? Então, essa questão do vitimismo é porque quando a gente vê uma pessoa reclamando e a gente olha, por exemplo, uma questão com interações com a polícia, né? Então a pessoa diz assim, gente, a polícia também me parou e ele não tinha por que me parar, ele também foi grosseiro comigo e eu também passei por um momento difícil, mas você não está entendendo que tem gente, e estão saindo as histórias. Tem pessoas assim, eu fui parado 40 vezes pela polícia no ano passado. Você foi parado uma vez,
sabe, pelo policial, sabe? Assim, a viatura te parou uma vez, ou foi uma blitz que você parou. Toda santa blitz, eles puxam o meu carro. Então, a gente tem que comentar essas questões para o povo desaprender, como eu estou dizendo, a normalizar a meritocracia, onde a gente acha que as pessoas brancas estão no poder e são a elite porque merecem, e apenas porque merecem, e que o negro merecedor também chega lá. E se não chegou é porque não teve para dar. Eu acho que Augusto pode comentar muito mais sobre isso, porque ele é uma pessoa super merecedora e com muitos prêmios e tudo isso, mas só você sabe o que você teve que passar para isso. E eu vou contar uma historinha que eu já contei antes, né? Mas foi uma experiência que eu vivi aqui nos Estados Unidos, né? Que independente do que eu tenha, do mérito que eu tenha ou do que eu tenha alcançado ou não, a verdade é que quando eu cheguei aqui um pouco antes de vir ficar aqui direto para fazer o mestrado, eu vim visitar a universidade até que eu acabei indo fazer o mestrado, vim visitar Clyde, Laís, né? E antes de eu chegar lá, eu passei em Pittsburgh para visitar um amigo negro baiano que estava fazendo mestrado lá, sociólogo também. E na noite que eu cheguei, que eu viajei na noite de Natal, porque foi quando eu consegui a passagem mais barata, eu cheguei aqui no Natal, e aí, quando eu cheguei, eu precisava de luva, não estava completamente preparado para o inverno daqui, né? Tinha o meu casaco, mas não tinha luva, então eu quis comprar uma luva. E aí falei com ele, e ele disse assim, a gente já vai aqui na farmácia, que lá tem tudo, e aqui as farmácias nos Estados Unidos, como vocês sabem, tem de tudo, né? E para comprar uma luva, essa coisa toda. Então aí eu entrei com ele, e imediatamente quando a gente entrou na farmácia, né, tinha eu acredito que foi um policial, né, hoje em dia, e que viu a gente e começou, e já sentiu assim, já ficou em alerta, né? E começou a nos seguir. Então, eu estava andando pela farmácia, tinha acabado de chegar do Brasil aqui, né? Então, eu já vinha, na verdade, no Brasil, por ter sido criado numa família de classe média, né? Ter ido para escolas particulares, essa coisa toda, eu entendo um pouco do privilégio, né? Então, eu cheguei aqui com essa ideia de que eu sou uma pessoa normal, né? E estou ali como consumidor normal, então não estava com nenhum tipo de preocupação, né? E esse policial ficou seguindo a gente, né? E eu comecei a observar, nossa, eu estou aqui, o cara está ali, ele é um policial branco, né? A gente foi, eu achei uma luva, aí achei um relógio, quis comprar um relógio, comprei um relógio, uma luva e alguma outra coisa lá que eu não lembro agora. E a gente parou, tinha uma fila, a gente ainda ficou na fila conversando, fui e paguei. A gente, na saída da farmácia, né, lá em cima, como é mais frio, eles tinham aquele alarme, né, aquele alarme grande na porta, e tem aquele saguãozinho, né, antes de você chegar na porta dupla para ir para o lado de fora. A gente passou pelo alarme, nada tocou, ele nos parou e nos revistou. Disse, e já foi falando assim, tire tudo do bolso. Depois que eu passei do alarme, nada tinha acontecido. Aí, não satisfeito, ele ainda veio e começou como é que se fala? Apalpar e ver. E aí, como ele não achou realmente nada, né, que não fosse o que eu tinha comprado, que estava com a nota, entendeu? Ele deixou a gente sair. Então, isso é vitimismo, é? Não. Isso aliás, não é vitimismo, é ilegal. Isso é uma realidade, isso é uma realidade, entendeu? E no caso do Brasil, é o que se vive, o que o negro brasileiro vive, é isso. Por isso que me espanta de uma maneira absurda o que fala e o que faz aquele presidente da Fundação Palmares, porque ele é negro e ele acusa os negros de vitimismo, né? E uma coisa que eu não consegui até agora entender muito bem qual é, de onde que ele tira isso, enfim. Mas é uma postura, né? É uma postura nem só de brancos, é uma coisa assim muito complicada. Será que o homem teve uma lavagem cerebral quando ele era criança, alguma coisa assim, que ele incorporou todo o sistema racial e eu não entendo realmente. Eu acho que uma resposta, ele deve se olhar no espelho e se ver branco
de olhos azuis e louro. É possível. É. Um dos problemas que eu acho que a gente tem no Brasil, Adriana, diferentemente daqui dos Estados Unidos, né? É exatamente essa noção de privilégio, como eu falei, né? Eu, na verdade, eu não entendia o que era raça, né? Não tinha uma noção disso durante toda a minha infância no Brasil, entendeu? Eu só vim entender o que era isso quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, a primeira vez que eu vim para cá como estudante de intercâmbio. Foi que aí que eu já cheguei aqui como um homem negro, entendeu? Aí foi que as pessoas, né, eu com 17, 18 anos, as pessoas que começaram a me dar esse feedback de que eu era negro, porque até então eu não tinha nenhuma noção do que eu era, né? E o que no caso do Brasil é uma coisa que eu acho que cria até uma certa diferença com as experiências de negros aqui nos Estados Unidos, é que aqueles negros que conseguem chegar a um nível, e principalmente os negros mais claros, né? Assim, que têm uma pele um pouco mais clara como eu e muitos outros, né? Eles conseguem viver uma vida realmente de privilégio, entendeu? E essa vida de privilégio faz com que eles se separem completamente e se desidentifiquem, né, desse grupo, entendeu? Que está que tá marginalizado. Mas eu gostaria de fazer um comentário aqui também, que tem uma questão que no Brasil, assim, o negro tem que estar politizado antes. E aqui nos Estados Unidos isso começa muito cedo, porque nós perguntamos às crianças, já pedimos para as crianças se identificarem racialmente, entendeu? Então, por questões da segregação, por questões do One Drop Rule, né? Que o Brasil é um país misturado, os Estados Unidos também é misturado, só que nos Estados Unidos a mistura todo mundo é negro, apesar da mistura, entendeu? E no Brasil não, as pessoas têm várias experiências, então as pessoas vivem em famílias que têm um colorismo, né? Então, assim, eu acho que todo mundo na Bahia conhece ou tem familiares, assim, numa situação onde tem, sabe, a neta loura de olho azul e não sei o que é a favorita da avó, sabe, e o outro que sai assim, não, mas é meu negrinho, eu gosto, eu amo do mesmo jeito, mas a gente vê que não é tratado do mesmo jeito, exatamente igual. Então, aqui nos Estados Unidos, essa questão da gente pensar... é uma coisa que eu me pergunto. Se a gente tem tanta grandeza saindo da raça negra daqui, né? Que você falou dessa questão de vitimismo, tantas mentes brilhantes, filósofos, acadêmicos, astrônomos e tantos artistas e tanta de televisão, de dança, comediantes, assim, literalmente a cultura americana, que as coisas mais famosas da cultura americana saíram da raça negra. Exatamente. Né? Gênios musicais, gênios da dança, etc. Música, jazz. Jazz, rock and roll também, entendeu? Também. E coisas assim. Tudo saindo da raça negra daqui. E tem muita gente até que, assim, admite isso. Agora, imagine o que não poderia ter sido desse país se as pessoas não tivessem que passar dia após dia, passando por essas experiências. Porque é desgastante. Ah, deve ser terrível. É desgastante. Eu garanto que é desgastante e é terrível apenas como uma latina branca, de olho claro, morando em Gainesville, que eu moro no sul dos Estados Unidos, né? É diferente do que em Miami. Apenas por isso, terem pessoas assim, você está falando uma coisa, comentando um tema, mas você é o quê? Você é da onde? Sabe? O que isso tem a ver com o que eu estou falando? Isso eu, que sou uma mulher branca de olho claro. Então, imagine as pessoas que têm que passar por tudo isso 300 mil vezes mais. Rosana, eu queria te fazer uma pergunta. Hoje em dia, é uma corrente de antropólogos e cientistas que querem acabar com essa definição de raça, que não existe mais raça pura. E se as escolas passassem a não falar mais em raça pura, você não acha que esse também seria um caminho para ajudar com o problema do racismo? Obrigada pela pergunta. Olha, raça pura nunca existiu. Exato. Na verdade, né? Então, geneticamente, a gente sabe que não existe. A gente não pode dizer esses genes juntos compõem tal raça. Não existe. Não existe.
geneticamente, Exato. fisiologicamente, sociologicamente, existe raça. Porém, eu acho que silêncio não é a forma de combater um problema estrutural como o racismo. Porque a gente já tentou não falar de raça. No Brasil, por exemplo, a gente tenta não falar de raça, não muda a experiência do racismo. Uhum. Inclusive, é engraçado, porque você falou essa questão, eu acho que foi você que falou. Criminal é explicar que não existe raça. A gente pode explicar que não existe raça. E eu acho que é uma coisa importante a ser comentada. Mas eu acho que, sociologicamente, a gente ainda sente as experiências baseadas... Assim, também não existe geneticamente etnia. Apesar da gente poder olhar para o seu DNA e dizer provavelmente tem ancestrais que vêm daqui. Mas a sua cultura está vinculada a como você cresceu. Então, vão dizer para você, não existe o que é ser brasileiro. Geneticamente, não existe brasilidade, mas existe brasilidade. Então, eu acho que a gente pode usar isso como um mecanismo para tentar criar uma geração que seja um pouco mais iluminada a respeito disso. Porém, a gente já sabe essa questão da raça há muito tempo. E lembrando Dylan Booth, aquele jovem de 19 anos que entrou numa igreja em South Carolina negra e assassinou várias pessoas lá dentro, 9 pessoas lá dentro, com o intuito de criar uma guerra de raças, uma pessoa jovem. A gente não pode pensar que o racismo é uma coisa que vai morrer com os racistas. Ele se reproduz e ele continua se reproduzindo. Então, eu acho que é uma conversa, mas é apenas um elemento. E eu acho que não é o suficiente. Eu acho que é muito mais importante a gente dar espaço a aprender. Você está aprendendo história do Brasil, ou história dos Estados Unidos, ou o que quer que seja, ou ciência, vamos procurar os cientistas negros que existiram antes e que fizeram contribuições e que a gente não fala deles. Não em fevereiro, mas o ano inteiro. Exatamente. A educação, com certeza, é o caminho. Hoje em dia, no Brasil, já incluíram história da África, né, nos currículos, mas eu digo mudar a narrativa, né, de raça. Tudo é um conjunto para ajudar no resultado final, que a gente não sabe quanto tempo vai levar. Mas não adianta, Leia. Na França, por exemplo, é proibido falar em raça. No censo, você não pode perguntar raça, é proibido. No entanto, se você tiver uma pessoa negra e uma pessoa branca se aplicando, se ela aplicar com... Isso foi feito uma experiência. Se ela aplicou com o currículo dela para uma empresa e foi aceita porque o nome era um nome francês. Quando ela chegou e mostrou o nome e se mostrou negra, ela não foi aceita. Nós sabemos disso, mas... Então, não adianta você ignorar, dizer, não existe raça, como se fala na França. Aqui não existe raça. É proibido, por lei, perguntar raça. Falar... Não adianta. Na hora que você vê a pessoa, eu acho que tem que mudar a posição, o mind frame da pessoa. Porque você não nasce racista. As crianças não são racistas. Mas elas aprendem. Você começa a ouvir um discurso de raça, isso agrega a todo esse mind frame. Mas não se falar, mas dizer não existe raça. Porque mas o problema, eu vou dizer uma coisa, Léa, você é branca, eu sou branca, a Adriana é branca. É muito problemático para eu virar para uma pessoa e dizer não existe raça, se essa pessoa, entendeu? Se eu tenho um aluno negro e o aluno negro vai falar de alguma coisa se posicionando como negro e eu disser, não, digamos, falando de crianças, não, mas aqui raça não existe. Quando ele é uma pessoa que sente na pele que existe, então, assim, são muitas questões, a gente não vai resolver aqui, nesse diálogo, o approach necessário para discutir isso, que desde o início do Homo sapiens, né, que começou na África e que todos nós, por exemplo, saímos de um mesmo DNA que foi se desenvolvendo, né, conforme a própria ciência explica, e se adaptando conforme clima, isso, aquilo, outro, né? E ter só uma visão mais ampla, mas são várias narrativas necessárias
que não vai ser em uma ou duas ou três gerações que vai se resolver o problema do racismo, mas é necessário que todo mundo se engaje, que não vai ser em uma ou ideias criativas, me parece. É só isso que eu quero dizer. Agora, para terminar... Antes, eu posso oferecer uma coisa rapidinho? Eu queria mostrar esse livro aqui. Diga. Eu queria sugerir, é um livro para quem fala inglês, né, que estiver por acaso aqui nos Estados Unidos, é um livro chamado How to Be an Anti-Racist, by Ibram Kendi. Eu acho um livro muito legal. Adriana, eu acho que você vai adorar esse livro se você ainda não teve a oportunidade de ler, porque ele faz como se diz, um desdobramento, né? Ele realmente ele faz um estudo, né? E muito, eu estou sem as palavras aqui para dizer, muito específico, mas não era específico que eu queria dizer. Gostoso. Detalhado, a palavra é detalhada, lembrei agora, muito detalhado, entendeu? Do que seria um racista, né? E um antirracista, não só se relacionando necessariamente ao indivíduo, a um cidadão, né? Mas está falando a nível do sistema, de culturas, enfim, uma série de coisas. Eu gostaria de recomendar isso. E gostaria também de recomendar para quem está talvez no Brasil ou que não fala inglês, né? Que buscassem conhecer mais o trabalho de duas filósofas brasileiras, né? Que é a Djamila Ribeiro e a Catiúcia Ribeiro, que eu acredito que tem feito um trabalho muito legal e apresentado perspectivas super importantes que seria muito legal conhecer um pouco mais. Eu recomendaria as pessoas assistirem os vídeos e lerem a tese de doutorado do Dr. Adilson Moreira, de Harvard, e acompanhar o que ele fala. E, além disso, também ouvir o Dr. Silvio de Almeida, inclusive porque ontem ele foi o convidado especial na Roda Viva. São outras opiniões, eles realmente abrem a nossa mente. E, para terminar, eu queria perguntar a vocês se, com todos esses protestos que nós assistimos, a protestos globais, vocês acham que existe uma esperança de uma mudança positiva? O que vocês veem como elemento principal para criar países mais inclusivos? Brasil e Estados Unidos. Quem vai primeiro? Eu vou, porque é melhor você ser a última professora. Sua perspectiva vai ser maravilhosa. Bom, eu assim, de um modo geral, eu sou um otimista, né? Então, eu vou dizer que a esperança de que mudanças virão, sim, né? Mas também eu não sou tão inocente, tão naivo de acreditar que vai ser uma mudança sem nenhum tipo de luta, sem nenhum tipo de engajamento, né? Então, eu acho que é muito importante. É por isso que todas as vezes que eu tenho falado, né, sobre racismo em eventos como esse, de live, eu tenho oferecido, né, a leitura desse livro, Como Ser um Antirracista, porque eu acho que a gente precisa realmente começar a pensar um pouco mais em como desfazer essa estrutura que está aí, né? E eu acredito que é possível, né? Porque, como eu falei antes, né, se o racismo é uma estrutura que vem de leis e políticas, né, e visões, tudo isso pode ser mudado. A gente só precisa começar a trabalhar para fazer com que essa mudança realmente aconteça. Eu concordo. Eu também sou otimista e também, assim, eu sempre digo que eu sou uma otimista cínica. É um otimismo resguardado. Eu acredito que mudanças já estão vindo. Nós já temos visto mudanças, que são mudanças, que eu não acho que é apenas verniz, nem para inglês ver, pelo menos aqui, nos Estados Unidos. Eu acho que coisas que em outros momentos protestos não levaram adiante, agora, com essa mobilização, conseguiram. Eu acho que, por exemplo, todas as companhias do mundo, todas as universidades, todas as associações, todo mundo realmente teve que escrever um manifesto, e quando o manifesto não especificava, que era assim, nós denunciamos o racismo, voltava imediatamente. E daí? Denúncia não é nada. Vai fazer o que ao respeito? Então, já tenho visto várias mudanças. Eu acho que no caso do Brasil, como aqui nos Estados Unidos, umas políticas que são mais imediatas tem a ver com violência policial.
Então, assim, lembrando aqui as pessoas aqui que, assim, a gente diz que no Brasil, pelo menos na Bahia, assim, muitas pessoas dizem assim, que não sabem, o brasileiro não gosta de falar de cor, de raça, etc e tal. Mas, assim, você não sabe quem é negro no Brasil, pergunte à polícia. Então, só no Rio de Janeiro, em 2019, foram quase 2.000 pessoas mortas pela polícia. É inacreditável. 85% pessoas negras. 85% pessoas negras. Entendeu? Então, a gente reestruturando a polícia, o treino dos policiais aqui e lá, para poder ter consequências quando eles usam a força letal, eu acho que seria um bom passo que vai articular mudança, sim. Isso vai gerar a cidadania para os negros de uma forma igual? Não, ainda não. Mas é uma situação urgente e emergente. Então, eu acho que isso seria um desse tipo de mudança. Agora, como Augusto comentou, realmente, nós não vamos desmantelar 500 anos de opressão em 5 anos. Não vamos. Entendeu? Principalmente porque... E sem engajamento, né? Por isso que precisa estar engajado nessa luta em desfazer isso tudo. Em desfazer. E assim, as pessoas que estão no poder têm que reconhecer que tem que abrir espaço. Tem que abrir espaço. Vocês acham que caberia, por exemplo, uma educação antirracista na escola? Claro. Com certeza. Eu acho que a ideia é... Aí, você acabou de oferecer uma sugestão ótima, entendeu? Resta saber se seria aceito. Não, e como seria estruturado essa educação antirracista, né? Então, mas eu acho que a ideia, Adriana, é exatamente essa, né? É se pensar isso. Não, a educação que a gente tem hoje em dia é uma educação racista, então vamos oferecer uma educação antirracista e descobrir o que seria isso. Isso sim, com certeza. Leia, nós temos perguntas, Leia? Nós temos. Eu só queria encerrar, porque eu acabei não completando, quando eu falei que não deveria se tocar em raça, e que eu não completei, porque eu acho que o importante é dizer que nós somos a raça humana. E isso que é o ponto principal nas discussões sobre raça. Somos todos da raça humana, assim como existem os felinos, existem ursos, leões, e nós somos os humanos. O resto não é relevante. Nós temos 2 perguntas. A maioria das pessoas concordam, né, com os palestrantes aqui, dão parabéns. E a primeira pergunta veio da Glória Johnson. Deixa eu localizar aqui. Ela fala... não, tem uma pergunta que veio depois, mas é a primeira que eu localizei. Veio da Carrie Lorena. Por que os negros são reconhecidos apenas na arte, na música e na dança, na TV? Quantos escritores negros conhecemos? Quantos cientistas famosos? Quantos prêmios Nobel? Eles existem e estão aí. Quem os boicota desde sempre? Essa é a pergunta. Eu vou pegar no comecinho, mas você vai terminar, Augusto. Uma das funções da desumanização do negro pela escravidão foi de localizar no corpo negro o entretenimento e o gosto do homem branco. Então, o corpo negro está para servir o branco nos seus gostos. Então, ser atleta, ser artista, cantar, dançar, ser prostituta, entendeu? Todas essas questões, tudo bem. Aí está, essa é a esfera onde o poder deixou atuar. Venha me entreter, vem ser meu mico de circo. Vem uma história assim. Agora, que existem negros, cientistas, filósofos, etc. e tal, claro que sim, mas voltamos à questão do racismo estrutural. Agora, artista maior do que Augusto Soledade aqui não tem, e eu quero que você fale o que dentro dessa possibilidade ainda existe.
O problema é que nessa relação, né, como você está falando aí, ainda o racismo, né, essa estrutura racismo, que a gente chama de racismo, estabelece, continua nessa relação do artista, né, do entretido e do e o performer, não sei nem dizer a palavra em português, né? Existe ainda essa relação do dominador, né? Então, o olhar branco ainda é aquele olhar dominador, é o olhar que diz assim, não, você vai estar ali pura e simplesmente para isso. Você pode se tornar até muito famoso, mas você é colocado naquela caixa, né? Então, você vê muitos artistas sim, que não conseguem deixar de ser artistas para serem os gerentes do teatro ou os grandes administradores. Então, existe essa estrutura, ela é muito cruel, né, em todos esses âmbitos, entendeu? E o que a gente busca é tentar fazer com que essa visibilidade, aí entra toda essa questão de representação e tudo mais, né? O que a gente precisa fazer é mostrar, né, que, como foi dito aí, sim, tudo isso nós somos também e conseguimos fazer de forma extremamente eficiente e profissional, né? Mas a estrutura não deixa a gente chegar lá. Então, a gente tem de estar eternamente nessa luta, né, para fazer com que esse acesso seja realmente alcançado. Eu vou dizer só mais uma coisinha a respeito, inspirada pelo seu trabalho, inclusive, Augusto, que foi toda uma trajetória até chegarmos num ponto onde os negros podem fazer arte para si mesmos, entendeu? Sem ter que visar o mercado branco e ainda assim serem completamente exitosos, né? Exitosos, não, gente, esqueci o português. Serem completamente bem-sucedido, né? Nesse âmbito, né? Que eu vou fazer a minha arte, a minha dança como eu quero e não como você quer. Isso foi toda uma trajetória para chegar num ponto onde esse sucesso também faça parte, inclusive tem até que não é um sucesso para se assimilar ao que querem de mim, e sim ao que eu quero fazer. Bom, agora chegamos ao fim. Tem mais pergunta, Leia? Sim, da Glória Johnson. Ela queria saber o porquê da diferença que no Brasil houve bastante miscigenação, enquanto que nos Estados Unidos isso não ocorreu. Bom, houve aqui também, só que a gente não chama de miscigenação, porque o branco tinha filho com a negra e o filho era negro também, entendeu? Não tem todas essas questões. Mas a grande diferença é que os Estados Unidos, como a gente tem o conceito dos Estados Unidos, é aquele conceito dos Pilgrims, né? Que eram comunidades familiares que vieram. Enquanto que a parte espanhola dos Estados Unidos, que houve, né? E hoje moramos na Flórida, afinal de contas, a parte francesa dos Estados Unidos e o Brasil, que era a América Portuguesa, foram colonizados por homens que vieram sozinhos e não com suas famílias. Porque eram colônias, não vieram para se radicar aqui. Ao contrário, vieram para extrair. Então, nós fomos uma colônia extrativa. Os portugueses queriam pôr o mínimo possível aqui dentro. Algumas pessoas para ficar de olho, entendeu? E por isso houve muita miscigenação, tanto com as mulheres indígenas como com as mulheres negras. Essa é uma questão de números e estatísticas. Muitos homens brancos sem famílias brancas, sem família aqui. Família lá em Portugal, mas sem família nas Américas. Excelente. Léa, você quer terminar as perguntas? Quer terminar? Não, só essas perguntas. As pessoas aqui estão fazendo comentários bem elogiosos. Independente dos comentários, o meu é bem entusiasta. Foi excelente a apresentação dos dois. Tenho certeza que os internautas todos adoraram, pelo que eu estou vendo aqui. E não poderia ter sido melhor. Foi um prazer te conhecer, Rosana. É um prazer rever o Augusto.
E muito obrigada a todo mundo que está nos assistindo. Eu queria agradecer a doutora Rosana Rezende por ter aberto, ela está num período de mudança, de bastante trabalho, e ela abriu generosamente um espaço na agenda dela para essa conversa tão importante. E nós aprendemos muito com ela, porque afinal a base dela, os estudos dela, as pesquisas dela são exatamente nesse campo de racismo e sociologia. E eu queria agradecer ao professor Augusto Soledade também, que é muito querido a todos nós do Centro Cultural, porque foi membro do conselho do centro até se mudar para Gainesville. E é sempre um prazer, como disse a Leia, revê-lo e agradecer o seu input, muito importante, suas recomendações, comprarei o livro. E eu aproveito, agradeço a todos que assistiram a nossa live e convido vocês a conhecer melhor o Centro Cultural e a se associar no www.centroculturalbrasilusa.org. E eu queria anunciar que a nossa próxima live vai ser na quinta-feira da próxima semana, às 18 horas, e vai ser sobre as histórias da linha de frente, o grande esforço que foi transformar a educação da sala de aula e transferir tudo isso em pouquíssimo tempo, a toque de caixa para online. Isso foi um esforço coletivo das professoras, das administradoras, das famílias, dos alunos. De repente, nós mudamos todo um sistema. Convido vocês a ouvir Lenita O'Rourke e Silvana Soriano na próxima quinta-feira, às 18 horas. Muito obrigada a vocês. Obrigada, Rosana. Obrigada, Augusta. Vocês têm alguma mensagem final de despedida? Eu só quero agradecer pela oportunidade e também de compartilhar essa conversa. Minha única mensagem de despedida é que, no final das contas, o trabalho começa dentro de si. Então, a informação existe, gente. Tem como se melhorar. Isso aí. Só para complementar também, eu gostaria de pedir a todos para realmente se engajarem nessa luta, né, de desfazer o racismo. Entendeu? E é sempre um prazer, Adriana, estar aqui participando com vocês, né? Você sabe que eu tenho um carinho muito grande, especial pelo Centro Cultural. E muito obrigado por ter me convidado. É claro. Bom, gente, até a próxima e espero rever vocês pessoalmente. Obrigada, gente. Obrigada, Beijo. Leia. Tchau. Beijo.